Yeah. Yeah. Look R$3.500 com os melhores palpites e bilhetes para essa sexta-feira, dia 19/9/2025. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lucrando Agora Tips. Mas eu peço, se você é novo no canal, eu peço que você se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois além dos vídeos todos os dias com palpites e bilhetes para você, tem sorteio todas as semanas. O ganhador dessa semana já foi pago e o dinheiro já tá na conta dele, e o próximo pode ser você. Para participar é muito simples, basta se inscrever, comentar e deixar o like. Só o fato de você comentar, você já participa automaticamente dos sorteios aí. Então agora bora lá fazer os melhores palpites e bilhetes para essa sexta-feira recheada de jogos. Começamos aqui com a liga búlgara, onde temos aqui o Ludogorets enfrentando a equipe do Levski Sofia, e também temos pela liga da Turquia o Besiktas enfrentando o Gaziantep. E aí utilizei esses dois jogos para fazer uma duplinha bem legal. O jogo do Ludogorets, eu peguei o mercado de um golzinho na partida e handicap +3 a favor do Ludogorets, que vai jogar fora de casa. Eu não busquei para ele marcar por conta que o Levski tá na primeira colocação com 19 pontos em 7 jogos. Para você ter noção, o time marcou 15 gols, tem o melhor ataque e a segunda melhor defesa. A melhor defesa atualmente é do próprio Ludogorets, que vai enfrentar o Levski, cara. Então para esse jogo eu vou buscar um golzinho e handicap +3 pro Ludogorets, para ele não tomar 3 gols do Levski. Últimos 5 jogos aí, ele não perdeu por 3 gols de diferença. Ele perdeu por 2-1, empatou 2-2, tomou 1-0 e venceu por 1-0 em 2023 na casa do Levski. Então é jogo para sair um golzinho e handicap +3 a favor da equipe visitante do Ludogorets. E o jogo do Gaziantep versus Besiktas, eu peguei o over 1,5 na partida, achei muito favorável. Tá indo para a quinta rodada ainda, sexta no caso. Gaziantep em 5 jogos tem 9 pontos aí, tá na 4ª colocação, e o Besiktas tá na 10ª colocação aí. E os últimos 5 jogos entre eles, na casa do Gaziantep, todos bateram a linha de over 1,5. Então é jogo pra gente buscar pelo menos 2 golzinhos. Então over 1,5 na partida do Besiktas, ok? Acredito que vai ser um jogo duro, tanto o jogo do Ludogorets quanto o jogo do Gaziantep. Meu placar exato pro jogo do Besiktas, eu vou chutar aqui o favoritismo um pouquinho a favor do Besiktas. Eu vou puxar 2-1 Besiktas aí. Besiktas tem mais nome que o Gaziantep, então eu vou chutar um 2-1 Besiktas ou até um empate, é interessante. E o jogo do Ludogorets, eu vou buscar o empate, eu vou buscar 1-1 aí nessa partida do Ludogorets versus Levski, confronto do primeiro contra o segundo colocado. Esse bilhete tá com a odd 1,52, tá bonito, tá favorável. Acredito sim que dá pra gente buscar esse win. Indo agora para a Ligue 1, temos aqui o Lyon enfrentando o Angers. Pense num jogaço, hein? Lyon vai jogar em casa. Lyon, que atualmente aí nas primeiras rodadas tá na 4ª colocação, em 4 jogos, 9 pontos. E o Angers tá na 12ª colocação com 5 pontos aí em 4 jogos. Últimos confrontos entre Lyon e Angers, o Lyon vem no total 1, 2, 3, 4, 5 vitórias seguidas contra o Angers. Então é confronto pra gente buscar vitória seca, tranquilo do Lyon, principalmente que ele vai jogar em casa. Acredito que dá sim para ele vencer tranquilamente, e buscar também a questão de sair pelo menos um cartãozinho na partida. Os últimos jogos entre Lyon e Angers saiu pelo menos um cartãozinho aí. Acredito que dá para buscar, principalmente que ele vai jogar em casa. Jogo para sair pelo menos um cartão, ok? Últimos jogos em casa saiu no mínimo um cartãozinho, saiu tranquilo. Escanteios a favor da equipe da casa.
tranquilo também. O Lyon que nos últimos 5 jogos em casa só teve um empate de 0 a 0, o restante foi todos vitória aí, principalmente venceu o Marseille e o Olympique de Marseille pela terceira rodada por 1 a 0. Então jogo bem favorável para a equipe do Lyon vencer. Para esse jogo eu vou buscar o placar exato de 2 a 0 Lyon. Acredito que ele vença sem tomar gols. Eu tô com um pouquinho de pé atrás, eu tava querendo buscar um 3 a 0 ou 1 a 0, mas eu vou buscar um 2 a 0 aí Lyon. E a questão de cartões, um cartãozinho na partida, vitória seca do Lyon e mais de 2,5 cartões, mais 2,5 escanteios, ok? Então, bilhete com odd 1.50 bem favorável, vitória seca do Lyon, pro Lyon vencer a equipe do Angers, para sair pelo menos um cartão na partida e para sair no mínimo 3 escanteios para a equipe da casa, tá muito favorável. Eu busquei vitória seca do Lyon ao invés de gols, pois os últimos jogos do Angers aqui, dos últimos 5, apenas um bateu o over 1,5. É tanto que o PSG só conseguiu ganhar de 1 a 0 do Angers. Então por isso que a gente vai buscar só vitória seca e não pegar tanta questão de gols na partida do Lyon. Mas meu placar exato para essa partida eu vou de 2 a 0 Lyon. Acredito que ele vença sem tomar gols. Então o bilhete tá bem favorável, bem bonitinho. Eu acredito sim que dá pra gente buscar esse win. Pela Liga Portuguesa, o Porto vai jogar fora de casa contra a equipe do Rio Ave. Jogão aí. Porto que é favorito para vencer. As casas estão pagando 1.35. Porto que está na primeira colocação em 5 jogos, 12 gols marcados, apenas um sofrido e 15 pontos totalizando aí. E logo após o Sporting com 12 pontos. Porto fora de casa que vem de 2 vitórias seguidas contra a equipe do Sporting, do Gil Vicente, e contra a equipe do Rio Ave. Os últimos 3 jogos, 4 no caso, bateu a linha de over 1,5, jogando na casa do Rio Ave. E o Rio Ave em casa vem invicto a 5 jogos, e o over 1,5 bateu em todos, cara. Dá pra gente buscar aí esse over 1,5 tranquilamente, ok? Peguei o over 1,5 na partida, mais de 2,5 cantos pro Porto, apesar do Porto jogar fora de casa. Os últimos jogos aqui ele meteu 2 escanteios tranquilamente, e eu arrisquei sair pelo menos 8 escanteios no jogo, hein? Últimos 3 jogos aqui, bater essa linha tranquilo, sair pelo menos 8 escanteios. Então a gente vai buscar mais de 1,5 gols na partida do Porto. Eu não vou buscar essa vitória seca do Porto ou pro Porto ganhar um dos tempos. Vou buscar gols, over 1,5, mais de 2,5 escanteio para a equipe do Porto, mesmo ele jogando fora de casa. Últimos jogos contra o Rio Ave bateu tranquilamente, e mais de 7,5 cantos na partida, para sair no mínimo 8 escanteios na partida, tá bem favorável. Para esse jogo do Porto, eu vou aproveitar a boa fase do Rio Ave jogando em casa, ok? Isso ele jogando em casa, eu tô falando jogando em casa. Se fosse na casa do Porto eu não ia fazer isso, mas é jogando em casa, então vou buscar meu placar exato 2 a 1 Porto. Acredito que o Porto vença, mas tome pelo menos um golzinho do Rio Ave. O Porto que até agora só tomou um gol em 5 jogos aqui pela Liga Portuguesa, isso mesmo, e o gol que ele tomou foi do Sporting pela 4ª rodada. O restante dos jogos ele venceu o Gil Vicente por 2 a 0, venceu o Casa Pia por 4 a 0 e venceu o Nacional por 1 a 0. Mas acredito que o Rio Ave vai dar trabalho aí, vai fazer pelo menos um golzinho. O Rio Ave que vem de 4 jogos seguidos marcando, apesar de não ter conseguido ganhar os jogos, ok? Então para essa partida, placar exato 2 a 1. Nosso bilhetinho tá com odd 1.53. Tá bonito, tá favorável, acredito sim que dá pra gente buscar esse win. Pela Série B, a gente tem o Novo Horizontino enfrentando a equipe do Atlético. O Novo Horizontino que tava nas primeiras colocações aí, mas perdeu aí alguns jogos e agora tá na 5ª colocação, tentando voltar pro G4. Se ele vencer, vai a 43 pontos e pode ocupar até a 3ª colocação, que atualmente é do Criciúma, também com 43 pontos. Essa Série B tá bem disputada e o Atlético tá na 14ª colocação. O Atlético até que tá tranquilo, tá a 5 pontos de diferença do primeiro time na zona de rebaixamento, que é o América Mineiro. Para esse jogo do Atlético e Novo Horizontino, a gente vai buscar pelo menos um golzinho na partida e o restante
favoritismo a favor do Novo Horizontino, pois ele vai jogar em casa. Peguei alguns mercados aí bem favoráveis. O primeiro jogo aqui no primeiro turno foi na 8ª rodada, onde o Novo Horizontino ganhou na casa do Atlético por 2-0 aí, onde a partida teve em total 11 escanteios, 10 só do Atlético e apenas um do Novo Horizontino, finalizações 24, 4 do Novo Horizontino no primeiro tempo e o Atlético amassou no primeiro tempo, mas não adiantou, o Novo Horizontino venceu. O Novo Horizontino, que nos últimos 5 jogos em casa vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota para o Coritiba, que atualmente é o líder da competição. Então o Novo Horizontino vem até que bem em casa, e o Atlético fora de casa não tá de brincadeira também, vem a mesma campanha que a equipe do Novo Horizontino em casa, vem de 2 empates, 2 vitórias e uma derrota pro CRB, e essa derrota foi fora de casa. O Atlético não tá de brincadeira jogando fora de casa, vai dar trabalho pro Novo Horizontino, mas eu vou buscar favoritismo a favor do Novo Horizontino. Não vou pegar a vitória seca, nem vou buscar dupla hipótese, vou pegar um golzinho, cartões e finalizações. Vamos lá, para esse jogo eu vou buscar aqui um golzinho na partida, acredito que tá bem favorável. Vou buscar mais de um cartão no jogo aí, dá pra gente buscar 2 cartãozinhos, vem batendo tranquilamente nos jogos do Novo Horizontino e do Atlético. 5 finalizações no primeiro tempo para a equipe do Novo Horizontino, que vai jogar em casa contra o Atlético Goianiense. Ele meteu um total 8 finalizações no primeiro tempo. Contra o Coritiba na derrota por 2-1, 7 finalizações no primeiro tempo. Contra o Avaí foram 9 finalizações no primeiro tempo. E na vitória contra o Goiás, 6 finalizações no primeiro tempo. Então a gente vai buscar pelo menos 5 finalizações do Novo Horizontino no primeiro tempo. Dá para bater tranquilamente. E mais de 2,5 escanteios na partida para sair no mínimo 3 escanteios para a equipe do Novo Horizontino. Com isso, temos um bilhetinho com odd 1.53, bem favorável. Acredito sim que dá pra gente buscar esse win. Claro que é importante que o Novo Horizontino marque a opção base do nosso bilhete. E meu placar exato para esse jogo, para ser sincero, a equipe do Atlético vem muito bem fora de casa. Eu acredito que ela vai dar um pouquinho de trabalho pro Novo Horizontino, e por isso eu vou arriscar o empate de 1-1 aí, ok? Então meu placar exato é 1-1. Novo Horizontino que empatou aí com a equipe do Atlético Goianiense e do Avaí, e o Atlético empatou contra o Vila Nova e contra a equipe do Paysandu. Acredito que esse jogo vai ser empate, por isso que eu vou buscar 1-1 aí, meu placar exato. O jogo tá bem legal, bem favorável, o bilhete tá bem bonitinho e dá pra gente buscar esse win. Pela Liga Alemã, a gente tem o Stuttgart jogando em casa contra a equipe do Pauli. Olha que confronto legal. Vamos lá, para essa partida eu busquei o favoritismo a favor da equipe do Stuttgart. Peguei aqui uma dupla hipótese Stuttgart, aproveitando que ele vai jogar em casa. A vitória seca dele tá pagando 1.75. Ele que venceu o Borussia Mönchengladbach por 1-0. Perdeu pro Bayern de Munique 2-1 aí na Supercopa. Esses são os confrontos mais recentes dele em casa. Mas o jogo mais recente aí pela nova temporada da Bundesliga foi 1-0 aqui contra a equipe do Borussia aí, ok? Atualmente a equipe do Stuttgart em 3 jogos tem apenas 3 pontos, pois venceu o Borussia e perdeu 2 jogos aqui. Perdeu contra o Freiburg e perdeu contra o Union Berlim na primeira rodada aí. Então o Stuttgart fora de casa não vem também. A equipe do Pauli não perde há mais de 10 jogos aqui, vem imparável aqui, então a equipe do Stuttgart vai ter trabalho. O último confronto aí foi 1-0 Pauli na casa do Stuttgart em 2024, e os outros confrontos 2010, 12, 16 e 19 só deu Stuttgart. Jogo difícil para a equipe do Stuttgart aí, CT Pauli que em 3 jogos tem 7 pontos aí. Então, complicado aí pro Stuttgart vencer fácil, mas acredito que ele tem um pouco de favoritismo, pois vai jogar no seu mando de campo. Para essa partida eu não vou buscar gol, não vou buscar over 1,5, eu vou buscar uma dupla hipótese Stuttgart, vou buscar finalizações na partida aí para a equipe da casa do Stuttgart meter pelo menos 10 finalizações na partida. Ele que conseguiu meter 14 finalizações na Supercopa contra o Bayern de Munique. Contra o Freiburg aqui, ele não foi tão bem, tomou 3-1, mas dentro de casa finaliza bastante. Por isso que eu vou buscar aí 10 finalizações para a equipe da casa e mais de 1,5 escanteios para a equipe da casa aí. Dá sim pra gente buscar esse bilhete. Odd 1.50
tá bonito, tá favorável. É um jogo difícil, cara, por isso que eu vou chutar empate. Eu vou chutar 1 a 1 aí essa partida do Stuttgart CT Pauli. Esse é meu placar exato, eu vou buscar 1 a 1 para essa partida, ok? Então bilhetinho bem favorável, Stuttgart, dupla hipótese, vitória ou empate, 10 finalizações aí para a equipe da casa, e o Stuttgart para meter pelo menos 2 escanteios na partida, odd 1.50, bilhete bem favorável, bem bonitinho, e dá sim pra gente buscar esse win. Pela Liga Argentina, a gente tem 2 jogos bem interessantes que eu utilizei para fazer bilhete. Temos aqui o Racing jogando fora de casa contra o Huracan, e temos o Lanús jogando em casa contra o Platense. Vamos lá, pro jogo do Racing versus Huracan, peguei pro Racing meter 3 finalizações no primeiro tempo, pois nos últimos 5 jogos fora de casa do Racing, essa linha bateu tranquilamente. Ele conseguiu meter 3 finalizações tranquilo. Então o Racing aí, mesmo perdendo alguns jogos, tomou 4 a 1 do Argentino Júnior, perdeu pro Peñarol na Libertadores, ele consegue finalizar tranquilo aí, pelo menos 4 vezes aí no primeiro tempo. Então eu vou buscar 4 finalizações aí, 4 não, 3 finalizações tá bom demais. 3 finalizações no primeiro tempo a equipe do Racing, e mais de 2,5 cartões para sair no mínimo 3 cartãozinho aí no jogo. Últimos confrontos contra o Huracan, essa linha bateu tranquilamente, é jogo para cartões, dá sim pra gente buscar essa linha. E o jogo do Lanús, eu peguei também mercado de cartões e finalizações. Jogo do Lanús, coloquei para sair 1 cartão no primeiro tempo e 1 cartão no segundo tempo. Então tem que sair cartão em ambos os tempos aí, independente de quem seja, ou do Lanús ou do Platense. Tem que sair pelo menos 1 cartãozinho no primeiro tempo e 1 cartãozinho no segundo tempo aí, dá para buscar. Últimos jogos na casa do Lanús, essa linha bateu aí, saiu 1 cartão tanto no primeiro quanto no segundo tempo aí, por isso que eu peguei essa linha, ok? E para sair no mínimo 3 finalizações aí pro Lanús no primeiro tempo. Esse bilhete tá com uma odd de 1.50, tá muito favorável. Acredito que tem valor, tá legal, tá bonito, e dá sim pra gente buscar esse win. E os placares exatos eu vou chutar pro jogo do Racing versus a equipe do Huracan, um jogo difícil pro Racing. O Huracan é favorito aí, ok? Por esse jogo eu vou buscar 1 a 0 Racing. Acredito que ele tem um pouquinho de favoritismo, o Racing é meio chatinho fora de casa. Eu vou chutar 1 a 0, não vou chutar muitos gols aí, então 1 a 0 Racing. E o jogo do Lanús versus Platense, como o Lanús vai jogar em casa, tá invicto há mais de 5, 6 jogos aqui, os últimos confrontos contra o Platense aí, ele não perdeu. Eu vou chutar 2 a 0 Lanús aí contra a equipe do Platense, ok? Então jogo bem favorável, bem bonitinho, uma duplinha bem razoável com a odd de 1.50, que dá sempre a gente buscar esse win. E para finalizar nossos bilhetes, fiz aqui uma triplazinha utilizando 3 jogos aqui. Utilizei o jogo do Real Betis versus Real Sociedad pela Liga Espanhola, La Liga. Peguei o jogo do Lis versus Cagliari pela Série A da Liga Itália. E o jogo da Arábia Saudita aqui, Liga da Arábia Saudita, peguei o Al Hilal enfrentando o Al Ahly aí. Jogaço aí. Vamos lá. Por esse confronto do Al Hilal e Al Ahly, peguei o over 1,5, pois bateu tranquilo nos últimos 5 jogos, e o over 2,5 também. Então é jogo para gols, ou ambas marcas também tá interessante, quem gosta de ambas marcas. Mas eu vou buscar o over 1,5 aí na partida do Al Hilal, ok? E meu placar exato para esse jogo do Al Hilal é 2 a 1 Al Hilal. Então anota aí, placar exato 2 a 1 Al Hilal. E o jogo do Lis versus Cagliari, Cagliari vai jogar fora de casa, vem até que bem, tá atualmente na 8ª colocação, ainda é 4ª rodada, e o Lis tá na lanterninha, em 3 jogos já tomou 6 gols e só tem 1 ponto só, ok? Para esse jogo do Lis versus Cagliari, eu peguei aqui para a equipe do Cagliari meter 3 finalizações no primeiro tempo. Ela que fora de casa vem batendo tranquilamente essa linha. Contra a Napoli meteu 5 finalizações no primeiro tempo. Então acredito que dá sim o Cagliari meter 3 finalizações no lanterninha da Série A, ok? E meu placar exato para essa partida, eu vou chutar empate. Eu vou chutar 1 a 1 Cagliari e Lis. E o jogo do Real Betis versus a equipe do Real Sociedad, vou buscar aqui pro Real Betis meter 4 finalizações
no primeiro tempo, jogando em casa é muito chatinho. O Real Betis aí finaliza bastante, apesar de não vir tão bem aqui nos últimos jogos, vem de derrotas aí em casa, mas acredito que 4 finalizações meta tranquilamente. Essa linha bateu contra a equipe do Atlético Bilbao, Alavés e contra um amistoso aqui contra o Como. Até fora de casa, a equipe do Real Betis finaliza bastante. Contra a equipe do Levante foram 15 finalizações só no primeiro tempo. Contra a equipe do Celta de Vigo, no primeiro tempo, 6 finalizações. Então dá pra gente buscar essa linha tranquilamente. E meu placar exato para esse jogo do Real Betis e Real Sociedad, eu vou de empate também. Eu vou de 1-1, Real Betis e Real Sociedad, ok? Então placar exato pro jogo do Real Betis e Real Sociedad, 1-1. Jogo do Luis Cagliari, 1-1. E o jogo do Al Hilal versus Al Ahly, 2-1 Al Hilal, ok? Esse bilhete tá com a odd de 1.50, tá bonito, tá favorável e dá sim pra gente buscar, siga. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Se você assistiu o vídeo até esse exato momento, comenta Novo Horizontino. Novo Horizontino vai jogar em casa contra o Atlético e precisa vencer para entrar nas primeiras colocações aí da Série B. Então comenta aí Novo Horizontino para eu saber que você assistiu o vídeo até o final, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar para estar participando dos nossos sorteios aí semanais. Essa semana já vai ter mais um sorteio aí, o próximo ganhador pode ser você. Então até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, Terapinha, tamo junto, família.